Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. Bom, não postei vídeo no domingo, como de costume, mas hoje estou de volta para falar aqui das novidades na granja e dos planos, né? Além de dar algumas dicas, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Então vamos ao vídeo. Pois é, galera, semana passada choveu, a previsão se confirmou, mas não choveu muito, porém molhou bem a terra e, como vocês podem ver, a paisagem já está mudando, né? As copas das árvores ficando verdinhas e para o final de semana tem mais previsão de chuva. Se vier, vai melhorar de vez a coisa. Então logo logo teremos muita sombra e água fresca para as penosas. Além dos capins, né, que já estão crescendo. Já estou aproveitando para servir para as galinhas. E também voltei a plantar o milho para servir a palha para as galinhas. Bom, eu separei 12 franguinhos GSBs para vender e vendi eles. Eu tinha deixado 3 com a intenção de deixar eles para reprodução, mas depois ainda fui reparar, tem mais uns 5 machos que eu estava na dúvida se eram fêmeas ou machos. Ao que tudo indica, são machos. Então vai totalizar aí uns 20 machos entre os que foram vendidos e os que ficaram. Num plantel que eram de 38 aves. Então praticamente meio a meio, né? Entre machos e fêmeas. Até que não foi tão mal, porque a galinha balão normalmente, quando se reproduz, tira muitos machos. Muitas vezes chegando a 70% de machos. Como já falei várias vezes, os machos são o terror do criador, né? Na criação de galinhas, criação caipira, como se reproduz, normalmente saem muitos machos e as despesas são bem maiores com eles, com relação à alimentação. Comem demais, demais mesmo. E você precisa separar eles das fêmeas, pois eles mandam no ambiente, né? E comem mais. Não deixam as fêmeas comer direito. Quase todas as aves que coloquei para venda já foram vendidas, exceto esses 2 galos, né? E o galo balão ainda não coloquei para venda porque eu estava medicando ele, como falei no vídeo anterior, ele estava com a ronqueira, parece uma coisa crônica dele. Mas outros 3 frangos Hold, um mestiço de Plymouth, né? E mais uns franguinhos, os mais novos, de Hold e mestiços de balão com New Hampshire, foram todos vendidos. Totalizando aí 25 aves vendidas e todos machos. Então, fazendo as contas aqui, ainda tenho que vender mais uns 9 frangos. Também estou pensando em vender algumas galinhas, né? As galinhas que botam ovos menores, vou vender todas. E algumas que estão prestes a iniciar a muda de penas. Logo vão ficar sem produzir ovos e vai demorar bastante, que o processo de muda de penas é demorado. Então já estou pensando em vender elas. E logo logo algumas frangas já entram em postura, essas aqui. E desse plantel, algumas iniciaram a postura há pouco tempo. Já essas franguinhas devem iniciar a postura lá para fevereiro. São as Rhodes e as mestiças de New Hampshire com GSB, da linha balão. Essas GSBs, essas franguinhas, elas vão iniciar a postura lá para o final de março. E vai ser numa fase aí onde a maioria das galinhas com mais de 1 ano de idade
estarão em muda de penas. Por isso é importante você estar sempre renovando o plantel, para quando chegar esses períodos de baixa produtividade, você não ficar com a sua criação totalmente improdutiva. Também estou mudando de planos. Eu estava pensando em aumentar o plantel, ter uma criação bem maior. Porém, com o aumento dos custos aí, com a alimentação das aves, os insumos estão subindo cada vez mais. A inflação está corroendo tudo. Por isso eu mudei de ideia, né? Até porque estou num terreno aqui que nem é meu. Eu não estou querendo ampliar a estrutura, fazer mais instalações. Também não tenho espaço para plantar e o clima também não ajuda. O terreno que eu comprei não serviu para os meus planos e já coloquei à venda. Se fosse para fazer uma irrigação e plantar, eu acho que seria muito bom para a criação. Os custos com a alimentação das aves cairia bastante. Aí ficaria fácil manter um plantel bem maior. Mas enfim, vou continuar com a criação pequena, porém selecionando, fazendo melhoramento, que o importante é ter uma genética de qualidade em mãos. O resto a gente corre atrás, porque se a gente for comprar aves de boa qualidade, com a genética top de linha, os gastos serão absurdos. E olhe lá se dá para encontrar algo que preste, porque está cada dia mais difícil encontrar aves de qualidade. Então, o cara que vende todo o seu plantel, suas aves de qualidade, para depois querer recomeçar, dificilmente terá sucesso. Olha aqui, esses três provavelmente serão ótimos reprodutores, né? Aqui temos 2 frangos Plymouth Rock barrada e esse de pescoço pelado, quase que um hold puro, né? Só que de pescoço pelado. Resultado dos cruzamentos aqui entre pescoço pelado e Rhode Island Red. Esse de pescoço pelado, ele tem o peso quase que dos outros 2 somados, né? Galo de pescoço pelado é respeitado. Tem um ganho de peso absurdo. Pois é, devo focar nas Rhodes, nas Plymouths e nos cruzamentos de pescoço pelado, tanto com essas outras 2 raças que falei, quanto com a New Hampshire e a galinha balão. Meu foco, principalmente com as de pescoço pelado, é desenvolver linhagens grandes e precoces. As outras raças vou seguir melhorando, claro, a produção de ovos, o padrão mesmo, selecionando aves que estejam rigorosamente dentro do padrão da raça. E para isso, é claro, vou ter que adquirir aves de fora. É sempre importante trocar os reprodutores. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!